Olá! As manifestações do domingo, dia 12 de abril, não repetiram em número o que foi visto nas ruas no dia 15 de março. Mas será que o governo pode ficar aliviado quando os índices de reprovação da presidente Dilma Rousseff continuam altos, de acordo com pesquisas de opinião? Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar pedindo a opinião do deputado Jorge Sola sobre essas manifestações de abril, levando em consideração que o vice-presidente, Michel Temer, disse que, em relação ao número, mesmo sendo inferior aos números registrados em março, as manifestações consideram relevantes. Olha, Fabiana, eu acho que realmente eu concordo com o vice-presidente. A questão não é numérica, né? A relevância se dá à primeira medida que nós reforçamos a democracia e o direito das pessoas de participarem publicamente, expressarem seus pontos de vista. Acho que isso é fundamental. É bom lembrar que não muito longe está o tempo em que manifestação era tratada como questão de polícia nesse país. E, infelizmente, o que a gente nota negativa é o fato de uma parte expressiva dessas manifestações trazerem pautas que eu diria que são pautas inadequadas do ponto de vista de fortalecimento da democracia. É bom lembrar que pedir intervenção militar, pedir golpe militar, quem viveu a ditadura no país sabe que nós não podemos e não devemos permitir compactuar com pautas dessa natureza. Quanto à questão digamos assim, dos índices de aprovação do governo, é bom lembrar também que o Congresso Nacional tem uma avaliação da população inferior à avaliação que hoje tem a presidenta Dilma. Então, isso depende muito, obviamente, também de como as demandas são tratadas em cada momento e qual é a capacidade do governo de dar resposta. No caso do Congresso, há uma perda de representatividade do Legislativo, que nós precisamos, inclusive, dar uma virada. É importante que todos os partidos se empenhem no sentido de fortalecer a credibilidade para a população do que são os espaços legislativos. E, obviamente, o governo também tem que construir sua agenda positiva e se reforçar do ponto de vista da opinião pública. É bom lembrar, inclusive, que tem uma frase de um ex-governador baiano, que ele dizia que para os males da democracia, mais democracia. Então, eu acho que o espaço da manifestação pública é muito importante, fortalece a democracia, mas não podemos compactuar com pautas de retorno aos tempos negros da ditadura militar, que tanto oprimiu e deixou uma mancha tão negativa na história desse país. Obrigada, deputado Jorge Sola. Antes de passar para o deputado Domingos Sávio, assim, se eu não me engano, essa mesma pesquisa do fim de semana indicou que houve uma pequena melhora na aprovação da imagem do Congresso Nacional, se eu não me engano, de 9% para 11%. Não? Deputado Domingos Sávio, o senhor acredita que o fato dessa nova manifestação ter sido marcada para menos de um mês depois da manifestação em março prejudicou a presença, assim, o número de pessoas que participou da manifestação? Bom, inicialmente cumprimentar o colega deputado Jorge, cumprimentá-la, Fabiana, a todos que nos acompanham. É possível que a questão do tempo tenha interferido, mas não me parece relevante. Nesse aspecto, eu concordo com o raciocínio colocado pelo vice-presidente e que teve também o mesmo entendimento do colega deputado Jorge. O número, ainda assim, é muito expressivo. Houveram alguns fatores, que podem ter implicado em termos um número um pouco menor. Não só o fato de ter sido num espaço curto, ter sido logo após uma Semana Santa, você tem também um pouco, por parte desses manifestantes, que, diga-se de passagem, em praticamente sua totalidade fazem uma manifestação pacífica, aquele sentimento de alguns que já foram, já falaram e continuaram se manifestando por redes sociais, não é só indo para a rua. E eu observei em Minas, por exemplo, o seguinte: na manifestação passada, praticamente foi só na capital, Belo Horizonte, mais 3 ou 4 cidades polo. Agora nós tivemos quase que uma centena de cidades, até cidadezinhas pequenininhas, as pessoas querendo ir dizer que não suportam mais tanta corrupção, tanto descaso com o dinheiro público,
tanto desrespeito ao cidadão. E o que, na minha opinião, deve ser levado em conta é que, infelizmente, o cenário das manifestações de março e agora para abril só piorou no Brasil. É isso que o povo diz, parece que não entenderam nada, ou seja, a gente não vê atitude. Há um trabalho sério da Polícia Federal e do Ministério Público para o combate à corrupção, mas a gente não vê uma disposição do governo que aí está de fazer este combate, nas medidas também para fazer um equilíbrio na economia. A gente não vê uma ação do governo para diminuir ministérios, para diminuir gastos públicos, está transferindo o sacrifício para a população, cortando direitos trabalhistas, aumentando conta de luz, aumentando combustível, aumentando até mesmo impostos, e no final das contas o cidadão é que está pagando a conta dos erros do governo. Então é por isso que eu entendo que neste aspecto o cenário é pior. Nós estamos numa semana em que as notícias que continuam chegando só são notícias piores. Além da prisão do tesoureiro do PT, do Vacari, que acaba de ser preso, nós tivemos essa semana uma notícia que para mim é estarrecedora. A Controladoria Geral da União, o órgão que deve ser insuspeito, que deve controlar e combater corrupção, recebeu, no ano passado, bem antes do primeiro turno da eleição, recebeu em agosto um comunicado oficial daquela empresa envolvida em corrupção com a Petrobras, que acabou sendo até multada pelo próprio governo, dizendo que entendia que ela estava envolvida. Ela está sendo processada. Na Holanda, a empresa holandesa. Da empresa holandesa. A empresa holandesa entregou para a Controladoria Geral da União, em agosto, documentos comprovando que ela foi extorquida, que houve corrupção envolvendo mais de 100 milhões de dólares dentro da Petrobras. O controlador geral, ou a controladoria, engavetou, escondeu do Brasil, não tomou nenhuma providência até que passasse o segundo turno das eleições. E isso prova que nós temos uma máquina sendo usada para eleger pessoas no Brasil e insistir no caminho da corrupção. Por isso que o povo está indo para a rua. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Jorge Sola, o tempo das investigações, ele é diferente do tempo da imprensa e do tempo que a sociedade muitas vezes espera de uma resposta. Como é que o senhor vê essa questão em relação ao clamor popular, a percepção da sociedade em relação às ações do governo e a essa colocação que o deputado Domingos Sávio fez? Olha, eu acho que é importante, inclusive, deixar claro, e a população tem acompanhado, que nunca se teve uma apuração de denúncias, nunca se teve um processo de investigação de denúncias e de combate à corrupção como tem tido neste governo. Mas o senhor acha que a população consegue Eu quero, perceber? inclusive, já que foi citada aí a Controladoria Geral da União, é bom lembrar que no governo Fernando Henrique Cardoso foram 8 anos que a CGU ficou conhecida como Engavetadoria Geral da União, porque engavetava todas as denúncias. A própria SBM, deputado, no governo Fernando Henrique Cardoso foi denunciado, e agora na CPI da Petrobras foi confirmado, inclusive, com um dos delatores, registrou no seu depoimento que no período do governo Fernando Henrique Cardoso, a SBM pagou propina para contratos na Petrobras, além da Marítima, além de outras empresas. Todas essas denúncias ocorreram. É bom lembrar, inclusive, Fabiana, colegas seus da imprensa, que na década de 90, por várias vezes denunciaram publicamente, e nenhuma medida foi tomada para apurar, porque naquele governo, a Polícia Federal não podia agir abertamente como age hoje, a Controladoria Geral da União não apurava, engavetava. Então, é fundamental. E aí não importa se a pessoa que vai ser punida é do PSDB, é do PT ou do PMDB. Todos que cometerem desvios, todos que cometerem ilegalidades, têm que ser afastados e punidos. Infelizmente, o que a gente tem visto é uma tendência a esquecer do passado, onde tudo era engavetado, e achar como se de repente a corrupção fosse um fato que surgiu recentemente em nosso país. É bom lembrar, inclusive, que nunca teve tanta corrupção no país quanto na época da ditadura. Só que naquela época não podia não só apurar, como não podia nem denunciar, porque senão quem falava podia até desaparecer do cenário. Então, felizmente, hoje a gente vive numa democracia, felizmente a gente vive hoje num governo que apura, que permite que a Polícia Federal, que a CGU, que os órgãos de controle atuem, e que a gente possa criar condições, não só, Fabiana,
de combater a corrupção, punindo, apurando, como também aprovando legislações que derrubem determinantes importantes da corrupção. Então, eu não concordo com quem diz que é contra a corrupção e é a favor de manter o financiamento privado empresarial das campanhas eleitorais, porque isso está na raiz da corrupção, da relação pública e privada em nosso país. Enquanto o Brasil tiver manutenção do financiamento privado empresarial, é muita hipocrisia, me permita dizer que quem quer combater a corrupção vai compactuar com essas medidas, porque essas empresas, elas são as financiadoras, e não é de um partido, não. Se você pegar a soma de todas as doações que as empresas que estão sendo investigadas na CPI da Petrobras fizeram... Elas dividem entre todos os claro, partidos, ela normalmente. bota a ficha no PSDB, bota a ficha no PMDB, bota a ficha no PT, porque qualquer um que ganhe, as empresas não têm partido político. Aliás, essa é uma das propostas discutidas na reforma política. Não tenha de dúvida. E a gente fazer espera com que a empresa, se quiser doar, escolha um partido, um candidato. É e uma preferencialmente que a empresa não doe, porque ela não vota. Sim, mas se for doar... Quem vota somos nós eleitores que votamos, é que nós que devemos financiar. Financiamento pessoa física, eu acho que é coerente. Mas no contrário, se a gente quer eleger o nosso deputado, o nosso governador, o nosso presidente, é importante que seja até estimulada a participação também da doação pessoa física. Agora, a pessoa jurídica é compactuar com corrupção, é viver e conviver. E nós temos que apurar tudo, seja CPI da Petrobras, famosa Lava Jato, que a Polícia Federal está em curso. Vamos apurar o mensalão mineiro, que foi botado para baixo do tapete. Vamos apurar o trem-salão tucano de São Paulo. Vamos apurar os desvios do metrô de Salvador também, quando foi governado pelo PSDB. Vamos apurar tudo, e não apurar seletivamente. Obrigada, deputado Jorge Sola. Pois não. Deputado Domingos Sávio, vamos continuar discutindo esse assunto e os outros casos também, já que o senhor tocou nessa questão, deputado Sola, mas dentro de alguns instantes o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre as manifestações de rua do dia 12 de abril com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Bom, deputado Sávio, o deputado Jorge Sola, ao final do primeiro bloco, falou sobre outros casos denunciados no passado, o Mensalão Mineiro, o caso do metrô de São Paulo. Agora, eu queria lembrar do caso do Mensalão, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e da postura que os partidos de oposição tiveram à época de não defender o impeachment do então presidente Lula. Atualmente, nas últimas pesquisas de opinião, 63% dos entrevistados afirmaram defender a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma em relação às denúncias relacionadas à Petrobras. Qual a postura do PSDB, que o PSDB vai adotar agora nesse caso? Olha, primeiro, o PSDB está trabalhando com o princípio de que não basta você apurar se não houver punição. Tem que haver punição com relação a todos os envolvidos que estão aí já comprovadamente roubando dinheiro da Petrobras, roubando dinheiro de outras instituições públicas. Nós estamos lutando para abrir a CPI do BNDES. Tínhamos o número de assinatura, o governo foi lá e tirou 6 assinaturas. O governo não quer que investigue o BNDES, que é com certeza um outro antro de corrupção, segundo as denúncias que já vazaram. E entendemos que a presidente Dilma, ficando comprovada a responsabilidade dela no processo, cabe sim processo de impeachment. Mas nós somos pela legalidade. Nós não somos por golpe, não comungamos com nenhuma tese de intervenção militar. Entendemos que nós temos que assegurar, pelos instrumentos democráticos, a legalidade e a punição. Agora, é importante a gente ressaltar 2 coisas dentro do comentário do deputado Jorge. Ele falou sobre a questão de financiamento, e eu concordo que quem fala uma coisa e faz outra é hipocrisia, e eu não comungo com nenhuma atitude hipócrita, mas é preciso lembrar como é a realidade, como funciona o mundo real. Eu vou dar só um exemplo. Em 2011,
nem havia campanha eleitoral em 2011. Em 2011, só o PT recebeu de doação de empresas privadas, isso pelo caminho formal, pelo caminho da roubalheira, através da Petrobras, está se apurando os envolvidos, já são mais de cerca de 40 deputados aí da base do governo, vários do PT. Mas pelo caminho formal, foram 50 milhões de doação só no ano, que nem eleição tinha. Enquanto o PSDB, por exemplo, recebeu 2 milhões. Então é importante ter essa clareza. Fala-se que o PT não quer financiamento privado, mas ele não só é quem mais arrecada financiamento privado, como está aí envolvido até o pescoço nessas fontes de financiamento que vêm no caminho da corrupção. Outra coisa dita aqui, que existe agora investigação, que no passado não houve, que existe mensalão mineiro, que existe isso, que existe... Primeiro, não há prescrição para crimes contra o erário público. O PT governa há 12 anos. Insiste falar que agora tem investigação e que não tem no passado. Eu sempre digo uma coisa, eu sou do PSDB. Se tiver qualquer um do PSDB envolvido em qualquer crime, que ele seja punido. E só se o PT agora adotou a seguinte tática. Ele que diz que libera a Polícia Federal para investigar, ele só libera para investigar o PT. Porque todo dia a Polícia Federal descobre crimes de corrupção envolvendo o PT. Mas com relação ao PSDB, falaram tanto em mensalão do trem, de trem-salão, do metrô de São Paulo. O único que eles disseram que era político do PSDB, que é o Zé Aníbal, o Supremo mandou arquivar, porque disse que não tem nenhum envolvimento, que era calúnia, que era ataque. O próprio Supremo mandou arquivar. Em Minas, falam em mensalão. Mensalão, todo mundo sabe que é aquela prática que o PT instituiu no governo Lula de pagar a determinados deputados para votar a favor do governo. Lá em Minas, a acusação foi que na campanha do Eduardo Azeredo havia algum tipo de captação ilícita. E o Eduardo Azeredo é o único político que está respondendo um processo por esta possível captação ilícita numa campanha. E ele tem convicção de que não houve isso, até porque quem era o tesoureiro da campanha dele, né, é o Valfrido Marisguia, ligado ao PT, ministro do Lula. Então, quem captava o dinheiro e era o vice-governador de Eduardo Azeredo era o Valfrido, e o Eduardo disse que não sabia como era a captação da campanha. Mas se tiver crime ali, que seja punido. Agora, o grande problema é que o PT, para poder dizer que não, isso acontece com todo mundo, ele insiste em dizer, ó, agora é investigado, no passado não era. Eu coloco uma questão, deputado Jorge, vocês são governo, vocês estão há 12 anos no governo, há mais do que isso. Se vocês dizem que tem crimes cometidos lá atrás do governo Fernando Henrique, mandem investigar, toquem para diante o processo. Não há nenhuma razão para você dizer que só o PT é investigado. Afinal de contas, quem está no governo é vocês. Não é? Quem o superintendente, o diretor-geral da Polícia Federal presta obediência é o ministro da Justiça do PT. E agora você diz o seguinte, não, há investigação agora, no passado não havia. Então que investiguem agora, isso também não é verdade. No passado houveram investigações em todos os governos depois do período militar. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Jorge Sola, quero passar a palavra para o senhor para que o senhor possa responder, mas eu queria só incluir também um questionamento sobre essa questão dos pedidos de impeachment ou dessa defesa, dessa posição da população ouvida pelas pesquisas. Lembrando, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, já repetiu várias vezes que, na visão dele, não há, no momento, nenhuma razão para abertura de processo de impeachment contra o presidente. Agora, na época do processo contra o então presidente Fernando Collor, o momento político é que era muito desfavorável, né? Se diz, vários analistas falam que não foi o Fiat Elba, e sim a perda de apoio político no Congresso Nacional, tanto que o presidente Fernando Collor depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. O senhor poderia comentar, por favor? Não, inclusive, se você for aos registros da mídia brasileira, você vai ver o escândalo que foi o governo Fernando Henrique Cardoso com a compra de votos da reeleição, documentado. Não precisou nem delação premiada. Nós tivemos parlamentares, inclusive, do próprio PSDB, do PMDB, do DEM,
que denunciaram publicamente que receberam dinheiro para votar para aprovar a reeleição para Fernando Henrique Cardoso ser presidente novamente. Isso foi público, documentado, sacramentado. Isso todo mundo sabe. Não precisa dizer qual, deputado. Mas tem que dizer qual, ué. Qual não, deputado? Não precisa dizer qual. Todo mundo sabe. O sujeito cometeu um crime de corrupção e você não diz qual? Deputado, eu sugiro algumas obras da literatura recente desse país, como a Privataria Tucana. Deputado, eu ouvi você dizer um monte de absurdos aqui, calado. Gostaria que meu tempo fosse preservado pela boa educação no debate. Você está dizendo que tem pessoas do PSDB, eu perguntei qual. Eu espero que eu possa falar, deputado. Nós tivemos um presidente da República do PSDB, o tucano Fernando Henrique Cardoso, que comprou a reeleição, comprou, toda a mídia brasileira publicou. Posso citar Veja, posso citar Folha de São Paulo, Estadão, e posso citar 2 livros recentes que acho que o deputado deveria ler, para relembrar a memória, A Privataria Tucana e O Príncipe da Privataria. São 2 obras que registram, resumidamente, documentos de reportagens publicadas nos meios de comunicação desse país, páginas de revistas que são hoje, inclusive, usadas como referência para discutir questões mais recentes. E não foi só a compra de votos da reeleição, não. É bom lembrar o escândalo Sirvan, Pasta Rosa, o caso Alstom. Então, foram 45 escândalos de corrupção divulgados na mídia durante o governo Fernando Henrique Cardoso, envolvendo o governo federal. Fora os que envolveram os governos tucano, naquela época no Acre, em São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, não dá para dizer que todos os casos que a Polícia Federal está apurando envolvem o PT. É bom lembrar, deputado, que em 2009 a Operação Castelo de Areia da Polícia Federal pegou corrupção e documentou no governo do então prefeito em Baçaí, do PSDB, hoje deputado federal. Infelizmente, alguma filura judicial fez com que todas as provas, inclusive documentais, fossem arquivadas. Não é só depoimento como estão fazendo agora, delação premiada, não, porque naquela época, em 2009, ainda não vigorava esse mecanismo. Foram quebra de sigilo, gravações telefônicas e documentos apreendidos na casa de diretores da Camargo Corrêa que confirmavam o escândalo da corrupção no governo do PSDB na Prefeitura de Salvador com o metrô, com as obras do metrô, que levaram mais de uma década parados. Precisou, no governo do PT, o governo do Estado assumir o metrô, fazer uma nova licitação, um novo contrato, para finalmente o trem entrar nos trilhos em Salvador. E eu poderia citar os escândalos de São Paulo, que também estão na mídia. Certo, mas só para... O tempo está acabando, deputado Jorge Sola. Só para terminar, então, a questão da posição da sociedade sobre impeachment. Se o senhor acha que pode haver uma mudança aqui no Congresso em relação ao humor dos parlamentares sobre um eventual pedido de impeachment com a perda de apoio do governo? Olha, essa é uma discussão importante. Agora é bom lembrar também que o humor dos parlamentares, ele vem da sociedade. Essa semana, inclusive, nós vimos um exemplo importantíssimo para a sociedade e a democracia brasileira aprender. A maioria dos parlamentares aqui aprovaram a lei que fere os direitos dos trabalhadores com a terceirização total de todos os postos de trabalho sendo aprovado aqui na semana passada. A reação foi tão grande da população, deputado, foi tão importante que esta semana nós já tivemos uma virada na mesa. Enquanto na semana passada mais de 300 deputados votaram a favor da terceirização ampla, geral e restrita contra os direitos dos trabalhadores, esta semana o mesmo número de deputados votou contra que essa lei se aplique no setor público como queriam na semana passada. Então as vozes das ruas, elas ecoam do Congresso. Nós não podemos esquecer que não é só o voto que o eleitor traz o deputado para o Congresso. Ele precisa monitorar o seu deputado, saber em que ele está votando, qual é o projeto que está sendo aprovado, e as vozes da rua é que mudam o humor do Congresso. Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputado Domingos Sávio, para finalizar, é a mesma pergunta então. O humor do Congresso pode variar e pode influenciar nessa percepção sobre um eventual pedido de impeachment? Olha, a política, ela para ser exercida plenamente numa democracia, é um processo dinâmico, não é estático. Você tem que estar em sintonia com os sentimentos do povo.
que o deputado acaba de dizer com relação, por exemplo, ao projeto de lei de privatização, foi o PSDB que apresentou a proposta que eu defendi, que garanta que a terceirização, especialmente nas atividades fins, não alcance o setor público, não só o setor público, município, Estado e União, mas também as empresas privadas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e aí por diante. E conseguimos aprovação numa proposta que o PSDB apresentou para mudar o texto e que eu defendi para garantir que continue sendo por concurso público o ingresso e não por terceirização o ingresso no serviço público. Mas eu acredito que o impeachment ele deve se fundamentar em dois sentimentos. É claro que o impeachment é uma decisão política, porque ele é votado no Congresso, ele não é um processo judiciário, né? Mas ele deve, na minha opinião, que sou um defensor dos princípios democráticos, estar alicerçado em bases legais. O que nós percebemos é que a cada dia vai ficando mais evidente que não tem cabimento acontecer tudo isso e a presidente Dilma não saber de nada. Não tem como, o povo brasileiro não se conforma com isso, até porque o povo se sentiu traído na medida que ela disse uma coisa e fez o oposto depois da eleição, e na medida que insistem em defender figuras como o próprio Vacário, tesoureiro do partido, que continua no partido e que acaba de ser preso. Então, na medida que a gente vê que a corrupção entranhou, né, dentro do PT, dentro do governo, e quem comanda o governo é a presidente Dilma, a insatisfação toma conta das ruas e ela já chega no Congresso. A gente já percebe que aquela maioria esmagadora que o governo tinha no Congresso, ela já está fragilizada. O governo não consegue, né, aprovar com a facilidade que aprovava antes determinadas matérias. Eu estarei trabalhando, né, dentro desse princípio, em sintonia com o povo brasileiro, em sintonia com esse sentimento de indignação contra a corrupção, contra a incompetência e a ineficiência no uso do dinheiro público, mas também primando pela defesa da democracia e de decisões legalizadas. Acho que o impeachment não pode deixar de ser discutido. Não é proibido numa democracia você discuti-lo, mas você deve propor baseado em fatos legais. Okay. Muito obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no Agradeço. estúdio. Eu conversei sobre as manifestações de rua do dia 12 de abril com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue para o 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.